Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Eu quero mandar um abraço a toda aquela equipe que trabalha lá nos bastidores, a família Feal, para chegar essa programação para você. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Pérez Garcia. Olá, Fernanda. Oi, gente! Um bom dia para vocês nesse alvorecer. Vou chamar vocês de alvorandos. Não existe isso no dicionário português, alvorandos. Mas para mim tem um significado que todos nós que assistimos Alvoradas estamos aqui para sermos iluminados, para nos compreender e para compreender o outro, que nada mais é do que nosso reflexo, e vamos evoluir. O nosso propósito é evoluir, é aprender. E vamos hoje continuar a saga da agenda cristã, né, Nando? Isso aí, Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, né, sua autoria espiritual, e pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Agenda Cristã, e o capítulo de hoje é Enquanto. E ali disse aqui, olha, busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. É isso que muitas vezes acontece, né? E o tempo passa e quando a gente disponibiliza esse tempo, a gente não aproveita esse tempo, as oportunidades que surgem, né, Fernanda? E aí, estar com as mãos desocupadas, né? Aí a vida chama, né? A vida cobra, né? Enquanto houver sol, né, Nando? Enquanto houver sol, como diria de Titãs, né? Então, assim, a gente tem que fazer, enquanto a gente está aqui, a gente está aprendendo, as oportunidades vão ser apresentadas para a gente. Deus nos dá esse presente, eu te dou. A questão é, o livre-arbítrio está nas suas mãos. Pega se você quiser, né? E assim, com as mãos desocupadas. Às vezes a gente tem tantos sonhos, tanta coisa que a gente quer na nossa vida, e Deus dá a oportunidade para a gente, e a gente está com as mãos desocupadas. Você quer tanto isso? Tó! Aí você fala, ai, mas depois, aí vem a procrastinação, aí vem outros sentimentos contrários à caridade. E a gente tem que listar esses sentimentos. Hoje mesmo, eu já fiz minha meditação e eu listei o que eu preciso melhorar, porque sou humana, não sou. Às vezes as pessoas nos veem aqui na rádio, né, Nando? Pensa que nós somos blindados, sem defeitos, não somos vulneráveis, estamos aqui no mesmo patamar que vocês ouvintes, estamos aqui para aprender, não somos melhores que vocês. E se vocês quiserem nos ajudar nisso, compartilhe com a gente, ligue na Rádio Boa Nova, procure dar um feedback para gente, o que que a gente precisa melhorar, o que que falta para a gente, o que que vocês acham que a gente precisa de desenvoltura, que estamos aqui para aprender, queremos acalentar a alma de vocês e nos acalmar, e uma vez que a gente acalma os outros, né, nessa seara divina, a gente nada mais, nada menos estamos fazendo o quê? Nos acalmando, nos integrando a nossa alma. Então, assim, busca agir para o bem, é o que a gente está fazendo neste momento. Enquanto você se dispõe de tempo, então a gente tem tempo, a gente não consegue gerenciar esse tempo, a gente não consegue traçar metas. É que nem a nossa vida é como se fosse uma empresa. Então a gente tem que sustentar a nossa empresa. Deus quer, nos convida a isso. Gerencie sua vida. Eu te dou o poder na sua mão. Eu estou com você. Vá e faça.
E aí o próximo parágrafo é: acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Então, vamos nos direcionar, vamos pegar nossa energia, o que nos resta às vezes, né? Às vezes a gente não está com essa potência toda, mas o que nos resta, vamos direcionar a Deus, vamos orar, vamos focar em algo que nos constrói e não nos destrói, né, Nando? Exato, né? Então, é aproveitar a luz que está no caminho, né? Que vai iluminando os nossos passos, como ele fala aqui, porque o tempo passa, a noite chega e é difícil à noite. Tem pessoas que não gostam, por exemplo, de dirigir à noite, porque não enxerga, não porque não tem vistas, né? É porque fica ruim realmente para enxergar numa estrada que não tem iluminação, você está só com o farol aceso, aí vem uma luz do outro farol, aí você, por um minuto, uns segundos ali, você fica quase que cego, né? Então, a gente tem que aproveitar enquanto tem luz, por exemplo, a luz do dia, que você pode caminhar com segurança, né? E aí ele continua aqui, ó, ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Então, a gente tem que estar atento quanto a essas possibilidades que se fazem na nossa vida, enquanto a gente, né, tem alguém que está ali, né, que está precisando, a gente está num bom momento da gente, ajude, ajude, porque vai chegar um momento que ele não vai precisar mais, né? Não vai precisar mais porque alguma coisa boa aconteceu, alguém socorreu, ou alguma coisa ruim aconteceu e a pessoa fugiu da possibilidade de você ajudar. Então a gente tem que ficar atento a isso, né, Fernanda? É até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Às vezes a gente vai estar no lugar daquele que a gente ajudou, né? Então, assim, a gente não sabe o nosso destino, porque a gente constrói o nosso destino. E a gente não tem ideia do amanhã. O amanhã a gente constrói o que a gente faz hoje. Então, o presente é nos dado porque é o presente que vai determinar o nosso futuro. E o nosso presente já foi o passado. Então, os 5 minutos atrás já é passado. Então, é algo para refletirmos. Se as nossas ações impactam o nosso futuro, o que eu estou fazendo hoje é primordial. O que nós estamos, que nem agora, nesse momento que estamos ouvindo, acalentando nossa alma, a gente está traçando metas mentais, visualizando que nós precisamos agir para o nosso futuro, fazer com que os nossos encargos sejam leves e não pesados, que é isso que Jesus nos convida. Jesus fala: vinde a mim. Porque o peso em vossos ombros vai ser leve, os pesos. Você não vai carregar uma dor, você não vai ser sofrido, porque eu estou com você. Então, assim, mais ou menos essa é a minha interpretação, tá, gente? Então, assim, não é assim certinho, mas eu estou passando o que Jesus nos alertou. E não adianta a gente reclamar. E não a gente duvida muito. A nossa fé muitas vezes é fraca. Muitas vezes ainda, ai, será que isso vai dar certo? Será? Você está impondo um obstáculo na sua vida. Você está duvidando que Deus vai realizar milagres na sua vida. Então, ai, será que isso vai dar certo? Já deu. E não é um pensamento, ai, mas é um pensamento positivo tóxico. Se você está fazendo o que é certo, se você está no caminho do bem e está fazendo toda a moral cristã vir à tona, né? Fazendo tudo o que está nos desígnios, não tem o que se preocupar, né, Nando? Exato. A gente vai ter, né, a ajuda possível. E a luz que ele fala aqui também, a gente pode pensar que é a luz do conhecimento, né? Que a partir do momento que a gente tem conhecimento e que as coisas acontecem, a gente vai ter mais
soluções para poder passar por aquele momento, muitas vezes difícil, de desafio, né? Ele fala aqui, ó, utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Olha só, que coisa bonita aí, né, Fernanda? Profundo, poético, envolvente, que nos envolve, né? Pensando assim, nossa, eu sou um vaso. O meu corpo físico vai para recolher bênçãos da vida. O nosso corpo, muitas espiritualistas falam de limpar o vaso, né? Então, assim, o que que a gente está absorvendo da televisão, do Instagram, das redes sociais, de tudo, do que as pessoas nos falam? A gente está absorvendo o quê? Porque isso tudo é alimento para a alma. A gente está se alimentando do quê? Não é só alimento para as nossas células, para a nossa matéria. A gente é um vaso, isso é metafórico. A gente é um vaso. A gente está colocando o que para dentro da gente? O que que você está colocando dentro de você? Preocupações? Os obstáculos? Falta fé? Por que que falta fé? O que lhe falta? Será que é insegurança sua com você mesmo? Ah, eu acho que eu sou incapaz de conseguir tal coisa. Quem disse que você é incapaz? Quem te disse? Quem colocou isso na sua cabeça que você é incapaz? Primeiro, vamos lá, vamos recordar a nossa infância, né, Nando? Quando a gente nasceu, você sabia andar? Não. Sabia falar? Não. Olha o milagre que surgiu na sua vida, a sua capacidade de falar, de se comunicar, de andar, de dizer o que gosta, o que não gosta. Olha que milagre. Você sim é capaz de muita coisa. E quem colocou esse obstáculo na sua vida, você tem que falar assim: essa pessoa, eu quero que ela seja iluminada, que ela não sabe o que fala. E isso que eu absorvi, eu retiro que isso não me pertence, eu sei das minhas capacidades e eu devolvo para essa pessoa com amor e transformador. Não vou devolver na mesma moeda. Eu vou devolver com amor para o universo, falar assim: eu perdoo essa pessoa. Olha que bonito. Eu perdoo esse indivíduo que falou que eu não sou capaz. E isso é você tá orando pelo seu inimigo que te colocou isso, essa sementinha do mal na sua cabeça. Porque é uma semente que germinou em você, né, Nando? Então as pessoas criam uma psique falsa de incapacidade. Tipo, por que que você acha que você é incapaz? Você já tentou fazer tal coisa? Não, nunca tentei. Como você pode falar que você não consegue fazer tal coisa se você nunca tentou? E é tentativa e erro. Você tem que tentar uma, duas, milhares de vezes, até você assumir o controle daquilo que você deseja. E assim você vai conseguir. É a prática leva à perfeição. Ninguém nasceu sabendo. E a gente não pode apontar o dedo para o outro e falar, ele não consegue fazer. Ele não consegue porque ele não tentou. Dê a oportunidade para a pessoa se desenvolver e aprender coisas novas. É assim que a gente tem que olhar para o próximo. E a gente tem que fazer a diferença, né, Nando? Claro, tá sob nossa responsabilidade, né? A tentativa, pelo menos, né? Você não sabe como a situação vai se desenrolar se você não tentou. Você não testou a sua capacidade, né? A gente precisa testar a capacidade que a gente tem. Sabe, se um vaso que já foi abandonado ainda retém perfume, veja aí. Então significa que a gente
pode mais do que a gente acredita que pode. Ajuda não vai faltar. Imagina que se a gente tem as peças ele fala aqui, do corpo físico, vamos dizer, os órgãos, aí tá tudo funcionando, tudo bonitinho, que nem a Fernanda falou, você anda, você enxerga, você ouve, você fala. Se tudo está funcionando, nada do que aproveitar, ele fala aqui, as bênçãos da vida mais alta, que é a oportunidade de a gente estar fazendo e de fazer melhor. Se você acha que não pode e não tentou, como vai saber? Primeiro a gente tem que testar. Se a gente tentou e não conseguiu, vamos buscar ajuda para conseguir, né, aquilo que a gente almeja, o que a gente pode fazer por nós mesmos consequentemente, para o planeta, para todos os seres, porque é uma ação boa nossa repercute no planeta, né? Então a gente precisa olhar para isso aí, dessa condição que é possível a gente fazer. Ele fala aqui, ó, dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos, não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Olha só, se a gente tem essa oportunidade, né, Fernanda? Tem que agradecer e aproveitar. Para os futuros pais, né? Então, né, que assim, a gente tem muitas pessoas que desejam ser pais, e mesmo aquelas que não querem ser mães ou pais, ou querem adotar, né, ser pais adotivos, ou aquelas pessoas, não precisa ser pai e mãe, mas a vida nos coloca pessoas, né? E a gente tem que tanto a gente pode dar lições, como pode receber elas de alguém. E a gente tem que ser esse vaso que a gente estava falando, né? Receber aquilo que vai fazer essa árvore interna crescer, colocar essa semente de mostarda para crescer, para germinar, né? Então, assim, nos é dado tanta coisa, Nando, tanta coisa, a gente ainda está reclamando, a gente ainda está remoendo. Então, assim, a gente recebeu essa oportunidade de reencarnar para fazer o que é certo. A gente não tem que procrastinar essa reencarnação para reencarnar de novo e ter que aprender tudo de novo. A gente tem que aprender coisas novas, né? Eu acho assim, eu vejo pessoas, eu não digo nem deficiência, que agora não se fala essa palavra mais, mas que tem limitações, né? Mas se superam nessas limitações, seja na escuta, não, né? São deficientes, não, mas não conseguem ouvir, mas conseguem de alguma maneira achar métodos para se comunicar. Pessoas amputadas em que mostram superações. Isso, olha que milagre! E a gente reclama. Essas pessoas têm muito mais fé que a gente. E eu admiro muito a determinação dessas pessoas, desses nossos irmãos. Dá até vergonha da gente que a gente reclama. Porque você olha, nossa, eu reclamei tanto e a outra pessoa consegue fazer. Ninguém colocou na cabeça dela que ela era incapaz. Ela falou: não, eu vou com fé, eu vou conseguir, eu vou tentar fazer o meu melhor. Olha que lindo! Olha que ensinamento esses nossos irmãos, que, ai, é limitado. Eles conseguem, sem pestanejar, sem murmuração. E estão lá. Então, assim, enquanto isso, em nossas vidas de reclamação, né, que o tema hoje é enquanto, né? Enquanto isso, que a gente reclama, enquanto tudo desmorona, há irmãos que dão um baile na gente de ensinamento, ou a gente acorda,
ou a gente acorda, né? Então, assim, são lições. Então, assim, eles dão lições sensatamente. Eles são essas pessoas, para mim, Fernanda. Assim, eu agradeço muito por essas aulas, que eu vejo, eu consigo enxergar com profundidade esses nossos irmãos. Isso mesmo, né? Eu acho tão bacana que o André Luiz coloca aqui, né? Suas lições. Depois ele fala aonde? Na escola da vida. Com o quê? Com o livro das provas, que ainda está nas suas mãos. Então, quer dizer, você entra na escola da vida, né? Está lá aprendendo as lições com o livro, né, das provas nas tuas mãos. E aí você reclama. Ah, porque estou passando isso, estou passando aquilo. Ele fala: aprender é uma bênção. Então, que a gente aproveite essas lições que a gente está aprendendo na vida. Porque existem milhares, mas milhares, milhões de irmãos longe de nós que estão, né, buscando uma bolsa de estudos na reencarnação, ou seja, para entrar na escola da vida. A bolsa de estudos da reencarnação para entrar na escola da vida. Para passar, por quê? Por aprender lições e por passar e por provas, né? Mas só que a gente reclama, a gente está com a oportunidade aqui nas nossas mãos e reclamamos. Então a gente tem que o quê? Aproveitar tudo que acontece é só para nos favorecer, mesmo que parece ruim. É a maneira, o modo que a gente lida com né, com esses desafios, né, Fernanda? E haja disciplina, né, Nando? Disciplina de novo, né? Acho que vai ser nosso mantra, né, para 2025 até o final e até o 2026 vai ser o mesmo mantra. Disciplina, disciplina, disciplina. Já já a gente vai ter uma plaquinha, né, um outdoor escrito essas 3 vezes, né? 3 vezes a palavra disciplina, para a gente memorizar isso em nossas mentes, para a gente se programar logo de manhã. O que que eu vou acordar para quê? Opa, disciplina, o que que eu tenho que fazer? Preciso fazer isso, isso, isso. Vamos lá, vamos embora, que a luz tem que ser grande, a luz tem que ser mesmo. Você tem que forçar. Esses dias eu vi um vídeo de que a pessoa estava orando. Acho que eu até mandei para você, Nando. Tava orando, e aí o obsessor, vai dormir, vai dormir. Aí a pessoa até quase, opa, não, não, vou continuar com conexão, vou continuar com conexão. E a vida é assim. Há almas que não tiveram a oportunidade de reencarnar ou desencarnaram, né, muito cedo e ficaram muito tristes, magoadas porque perderam essa oportunidade de evolução. E vem aqui e fala assim: ah, peraí, por que que ela ficou e eu fui embora? Ah, eu vou lá te atormentar ela. Ela não vai conseguir se emergir, ser uma flor de lótus e ir para a luz. Eu vou lá. Eu vou lá e vou fazer ela dormir, vou fazer ela não ir para o centro espírita, vou fazer ela não fazer caridade. Vou usar uma força contrária dela, porque eu sei as vulnerabilidades dela. Eu sei o que deixa ela ruim. E a gente tem que orar e vigiar, né, Nanda? A gente tem que orar e vigiar. Peraí, por que que eu tô tendo essas ideias que estão me colocando para baixo? E por que que o meu irmão falou aquilo para mim e aquilo me afetou? Ah, provavelmente um espírito falou assim: vou utilizar aquela pessoa para falar tal coisa. Olha isso. O mal é tão. Ele arquiteta tanto, gente. Só que a gente tem que ser mais esperto que eles. A gente tem que tentar ser mais esperto que eles, eu digo, né? Porque eles fazem todo um alvoroço, falam assim: é assim. E aí você fala, não, eu não acredito que eu caí da pegadinha. Na pegadinha do obsessor, a gente cai todo dia. Todo dia a gente cai, né, Nando? A gente cai sempre em tentação, né? Exato, né? A nossa fragilidade, né, de se expor muitas vezes em ocasiões que acaba
abrindo as portas e aí a coisa acontece. Ele fala aqui, ó, acerte suas contas, não é, com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã todos os quadros podem surgir transformados, né? Então a gente tem a oportunidade de caminhar um quilômetro, caminha 10 do lado, para tentar resolver, porque a hora, muitas vezes, como ele fala aqui, é favorável, enquanto a hora é favorável, né, Fernanda? E muitas vezes, né, é exatamente isso. E às vezes, Nando, acontece coisas com a gente repetidamente, com outras pessoas. Novos espíritos entram no nosso campo de vida e aí piora e aperta, né? O ensinamento aperta a gente. E aí a gente fala, "Pum, de novo caí nisso, de novo aconteceu isso. Mas por quê? O que você está fazendo repetidamente na sua vida? Né? A gente reclama demais, né? Que nessa parte, acerte suas contas com o vizinho, então vem almas similares a eles, com a mesma afinidade dele, para te cobrar, vamos dizer assim, né, Ando, entre aspas, te cobrar daquilo que você deveria ter feito. Você tem que pegar uns 5 minutos, 3 minutos que seja da sua vida e falar: eu perdoo todos aqueles que me atormentaram. Atormentar entre aspas, às vezes eles querem despertar algo que eu preciso melhorar. E eu agradeço, eu perdoo meu vizinho, eu perdoo essas almas que estão tentando me alertar de algum jeito. Perdoe. E aí, cada vez que você fizer esse oponô de perdoar, sinto muito, me perdoe e sou grato, vai limpar o seu campo. Assim, no começo, vai apertar mesmo assim, não vai ser fácil. Vai ser até onde você consegue persistir no perdão, né? Então, assim, gradativamente, é como higienização mental. A gente tem que limpar nossa mente e nosso coração para com essas pessoas. Isso, porque se o vizinho incomoda, você também, de repente, está incomodando o vizinho. Então, se a gente vai conviver por bastante tempo, a gente precisa estabelecer, né, um diálogo, a gente precisa estabelecer aí, não é, uma situação favorável, porque nós estamos no mesmo território. Então, é aí que a gente precisa cuidar do que é, né, importante para estabelecer, né? Porque amanhã as coisas podem mudar, né? O vizinho pode mudar, ou eu vou ter que mudar. E aquela oportunidade que me foi dada fugiu das minhas mãos, né, Fernanda? Sim, a gente tem que pensar no hoje. Como eu disse, o hoje muda o nosso futuro. Exatamente. Então, para que a gente possa melhorar essa condição de aprendiz, né, enquanto isso, vamos, né, para aquele momento de prece, de oração e vibrações, para estabelecer uma paz aí, uma concórdia, uma fraternidade, para a gente também não esquecer dos benfeitores espirituais que nos cercam e muitas vezes a gente foge, a gente dá trabalho para eles, a gente se esquiva, a gente protela, né? A gente vai deixando para depois e não é assim. A gente tem que aproveitar as oportunidades que se surgem enquanto há tempo, né? Então a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada, aquele momento que a gente sugere para deixar aquela água do lado aí, né, Fernanda? Aquela água que essa aí, Fernanda, hoje está pela metade, né, Fernanda? Eu fiquei bebendo, né, durante a nossa fala, bebendo aqui. Então a gente vai para esse momento, coloque a água aí que os benfeitores vão trabalhar nessa água, nesse líquido precioso. Vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais, aproveitar enquanto estamos aqui nesse momento, enquanto o tempo passa, enquanto os nossos irmãos espirituais se aproximam de nós,
Enquanto a vida nos favorece em vários setores, quando temos vida, oportunidade de estarmos aqui, elevando o nosso teor vibratório nas oportunidades que se fazem aqui na Terra, que os queridos emissários de Jesus possam estar conosco, a fim de que a gente reorganize a nossa vida, coloque, não é, o trem nos trilhos, coloque os pés no caminho, coloque as mãos no trabalho, coloque a mente no estudo, na compreensão, coloque e nos impulsione com a tua força, Jesus, para que a gente possa aproveitar esta vida, este tempo, esta oportunidade, neste presente, enquanto aqui nos encontramos. Dá-nos, Senhor, a luz para que possamos enxergar. Dá-nos, Senhor, a tua palavra novamente para que a gente possa se orientar. Dá-nos, Senhor, também a tua bênção para que a gente possa suportar os encalços do caminho, os obstáculos, os desafios, dificuldades, os sofrimentos que neste planeta surgem. Então, Senhor Jesus, que a vossa luz se faça entre nós e abençoes, Mestre querido, não tão somente nós que aqui estamos, enquanto aqui estamos, mas aqueles que seguem paralelamente a nossa vida, irmãos nossos que estão passando por desafios, por dores, por dificuldades. Por isso te pedimos, Senhor Jesus, que abençoe todos os seres, todos os lugares, todos os lares, nossos familiares, nossos entes queridos, nossa vizinhança, as pessoas do nosso convívio, seja no trabalho, no estudo, na vida social, aquelas pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, do país onde estamos, do continente onde nos encontramos. Enfim, Senhor, abençoe a todos os seres, abençoando todas as vidas, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar aí do Clube Amigos da Boa Nova, dessa oportunidade de a gente poder colaborar com aquelas pessoas que ainda não recebem o sinal da rádio, da TV, que, né, poderão receber com a sua ajuda. Então, você pode se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Para isso, entre lá no site para saber, ó, amigosdaboanova.com.br. Quer falar com a nossa central de atendimento? Tem as nossas colaboradoras lá para atender no 0800 12 018 38. Esse número, você de todo o Brasil liga gratuitamente. Tem também o fixo para quem é da Grande São Paulo, fica mais fácil, ó, 11 2458 3214. E o WhatsApp para quem está no planeta, todos os lugares do planeta, você tendo smartphone, tem o WhatsApp. Então anote aí o WhatsApp, que é o 11 97834 2246. E também nós temos o Pix, que é uma forma de você colaborar, de você ajudar instantaneamente, aí, espontaneamente, com o Pix do seu banco para o da FEAL. Anote aí o número da chave do Pix. É o número de celular, ó, 11 97261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, querida Fernanda. Eu vou ler aqui o parágrafo que encerra esse texto para a gente ainda comentar e refletir. Ele diz assim: olha, ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja agourenta. Interessante. Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de existência é inevitável.
E como é que nós estamos preparando a bagagem para essa viagem? Né? A gente tem que há de pensar aí em tudo isso que o André Luiz está nos dizendo hoje, né, Fernanda? Com muito estudo, né? Com muito estudo. Então, assim, quando ele fala assim, ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja agorenta, aí eu fui dar um Google aqui, por curiosidade. No Império Romano, por exemplo, a ave era considerada agourenta e seu canto anunciaria a proximidade da morte. Então, eles tinham essa crença, né? E aqui, metaforicamente, de novo, a metáfora implantada, tá falando assim, principalmente eu acho assim, pela minha vivência, às vezes, quando você está trabalhando num trabalho, seja numa casa kardecista, um bandista, aonde quer que você esteja, dando passe, às vezes vem alguém na sua cabeça e fala: Olha, vai acontecer isso, isso, isso com a pessoa. Fala. Aí você fala assim: por que que eu vou falar aquilo para a pessoa? Não vai agregar em nada. Eu vou botar, se eu vou falar que a pessoa vai, por exemplo, isso nenhum espírito informa. Eu nunca vi um espírito verdadeiro, um espírito mesmo em ascensão, querendo o seu bem, falar: olha, daqui uma semana você vai morrer, hein? Não. Para quê? Primeiro que ninguém está preparado para morrer. Ninguém, né, está preparado para desencarnar. Ninguém. Porque, querendo ou não, independente da sua crença, a gente não sabe o que tem do outro lado. A gente não sabe o que nos espera, porque a gente não sabe como que tá a nossa consciência, né? A gente acha que a nossa consciência está em tal nível. A gente só vai saber quando desencarnar. Quando a gente desencarnar, aí sim, que a gente vai saber em que nível a gente estava quando desencarnou, aonde paramos. Então, assim, quando vier ideias na nossa mente, usamos o filtro de Aristóteles, não, de Sócrates. Peraí, como que é? É verdade? Devo? O que que isso vai, o que que essa informação vai afetar nesta encarnação na pessoa? É melhor não falar nada, porque a pessoa, o destino está na mão da pessoa, as ações tá no livre-arbítrio dela. E o destino muda. Muda. Eu aprendi muito isso em vida, tá, gente? Eu vou contar uma coisa particular para vocês que eu aprendi durante a minha jornada. Eu ia numa pessoa e eu sempre falava: ai, eu vou arrumar um namoradinho. Ai, eu quero namoradinho. E aí foi inventado tanta história. E se eu esperasse uma carta da pessoa, tempo de carta, né? Se eu esperasse, ai, você vai receber uma carta, eu estaria esperando até hoje. Então, assim, a gente dá muito poder para os espíritos. Dá muito poder a um médico, às vezes, a gente não sabe até que ponto aquela pessoa está sendo verdadeira, trabalhando com seriedade. A gente tem que colocar seriedade para Deus somente. E a gente tem que filtrar muita coisa. E assim, eu conto pela minha experiência, Nando. Então, assim, aí eu fiquei se eu ficasse com aquilo na cabeça, e depois eu vim descobrir através de estudos, que aí eu tive que estudar, que o destino está nas suas mãos. Você muda o seu destino, o seu trajeto, o que vai acontecer na sua vida, vai mudar. Quando você vai numa cartomante, ela vai te dar, às vezes, três vias do que pode acontecer na sua vida. Mas tudo depende de você. Quais são suas escolhas? E às vezes nenhuma das três vai acontecer. Depende do caminho que você está escolhendo. Então, na verdade, as cartas, quem lê carta, tem que deixar isso muito bem claro para as pessoas. Aquilo lá é uma ferramenta. Não é que vai acontecer. Entendeu? Então, assim, eu tive isso na minha vida. E assim, eu fui aprender e falar, por isso que nada daquilo aconteceu.
Nada daquilo aconteceu porque eu tive mudanças na minha vida. Eu mudei o jogo. Eu mudei meu estilo de vida. Eu mudei tanta coisa que eu falei, ah, porque eu escolhi. Deus me deu tantas oportunidades, ó, vai pra cá, vai pra lá, lá, lá. E nada daquilo aconteceu porque eu tomei caminhos diferentes daquilo que aquele espírito achava que eu ia ir. Ia, ele achava e ficou achando. Então a gente tem que dar poder para aquele que nos criou. E existe espírito sim do bem, não queira pegar isso que eu estou falando e tentar julgar os espíritos trabalhadores. Tem espíritos sérios que não estão aqui para manipular a sua vida, que são aqueles que querem o teu bem e que vão te dar um passe, que vão te dar a energia do reiki em você, que vão te equilibrar. Né, Nando? Então, assim, a mediunidade não é brincadeira. A espiritualidade não é uma brincadeira. Não é um jogo de adivinhação. É isso que a gente tem que estar alerta. E é um aviso, porque tem muita gente brincando com a espiritualidade. Espiritualidade não é brincadeira. Isso aí, os falsos profetas, né, que aparecem querendo dar uma direção para sua vida, quer dizer, colocar, controlar a sua vida, dizer que isso vai acontecer, você acredita tanto naquilo que acaba acontecendo. Então, não é para a gente colocar o nosso destino na mão de pessoas que não têm autoridade para isso, né? E elas podem te enganar, mas elas não têm autoridade do seu destino. Você é que faz o seu destino. A gente tem que usar de bom senso para avaliar, para analisar, para não deixar ser enganado e não aproveitar o que o André Luiz está dizendo hoje. Enquanto é tempo, esse tempo é precioso. Não é porque nós vamos ter uma vida aí, reencarnações e mais reencarnações, que a gente vai desperdiçar uma oportunidade como essa valiosa, quando muitos que gostariam de tê-la. Então a gente tem que pensar muito bem nisso, não jogar fora as oportunidades que se fazem presentes na nossa vida e procurar fazer o melhor possível dentro das nossa capacidade e condições. A gente não vai fazer mais do que a gente consegue, né, Fernanda? Fazer o que é possível por nós, né? Sim, e uma parte que me chamou a atenção foi, acho que a continuidade do parágrafo de cima, que é aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. Exatamente. Então a gente tem que é, organizar aí nossos recursos, que se são poucos, a gente precisa se organizar. Se a gente não tem abundância de que às vezes a gente vê em outras pessoas que já conquistaram essa possibilidade, vamos fazer dentro dos recursos que nos cabem, né? Porque é dentro do mínimo a gente pode fazer o máximo daquilo que, né? O óbolo da viúva, ela foi lá e colocou as moedinhas, valia mais aquele esforço dela do que aquele que colocou milhões. Então, é por aí, né, que as coisas acontecem, que a vida nos leva pelos caminhos aí. Fernanda, então, as suas considerações finais e despedidas, porque já estamos chegando no minuto final do programa. Enquanto isso, terminando, né? Enquanto isso, olhe para si e vê os tesouros da tua alma e o que você pode fazer pelo mundo. Utilize com sabedoria os seus tesouros internos. É isso aí. Enquanto há tempo, enquanto há vida, existe esperança. Então a gente aguarda você no próximo programa Alvorada, não é eu, é a Fernanda. E um beijo no coração, muita paz, muita luz, muito amor. E agora, Fernanda, aquele tchau de. Vamos lá, aquele tchau. Tchau, tchau, Fernanda! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau! Alvorada
Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.